Olá, sejam todos bem-vindos. Daremos início a uma série de vídeos que tratarão sobre o desenvolvimento a longo prazo dos atletas. A Tages Esportes é um centro integrado de performance e saúde. Trabalhamos com aquelas pessoas que visam performance na sua atividade atlética e também com aquelas que buscam uma atividade física terapêutica, utilizando o movimento como remédio. O treinamento é parte de um contínuo que envolve a preparação, a recuperação e a competição. Desta forma, o desenvolvimento a longo prazo dos atletas inicia-se na infância, através de um treinamento das habilidades motoras fundamentais. Mas o que vem a ser isso? Nada mais é do que correr, pular, rolar, puxar, empurrar, dentre outras coisas, dentro das faixas etárias. Mas como sabemos quando é o momento correto de enfatizar uma capacidade física? As janelas de oportunidade, que são os períodos de maior vulnerabilidade para o processo de aquisição de habilidades, é o que norteia esse processo. Você também não sabe o que é isso? Vejamos. A janela de oportunidade é a ferramenta que vai nos dizer qual é o momento certo de enfatizar um treinamento para uma capacidade física determinada. Porém, elas são balizadas pela idade biológica e não pela idade cronológica. A idade biológica é o estágio maturacional que a pessoa se encontra, e a idade cronológica ela é balizada pelo calendário, ou seja, pela data de nascimento de cada um. Pode acontecer de duas pessoas do mesmo sexo e terem a mesma idade cronológica, 13 anos, por exemplo. Porém, um menino é muito mais rápido, muito mais forte, muito mais potente do que aquele outro. O que isso pode estar nos dizendo? Que um pode estar num estágio maturacional um pouco mais avançado e o outro num estágio maturacional atrasado. Porém, eles estão na mesma idade cronológica, irão competir, irão disputar juntos. Um vai levar vantagem sobre o outro. E aí é que pode acontecer alguns enganos, porque alguém ou algumas pessoas podem achar que aquela pessoa ela tem um talento a mais do que as outras pessoas da sua idade. E aí podem ficar prometendo certas coisas para ela que talvez isso não venha a acontecer, porque a hora que as outras crianças que estavam no estágio maturacional menos adiantado, quando se equipararem elas podem superar aquela pessoa, e é isso que a gente vê na maioria das vezes aí nos casos esportivos, daquelas crianças que eram consideradas talentos muito jovens e elas não conseguem chegar a um nível esportivo altíssimo como algumas pessoas pensavam. Por quê? Essa diferença biológica ela pode acontecer até de 5 anos para a mesma idade cronológica, dependendo o estágio que cada um se encontre. O que explica que aquela criança que tinha um nível maturacional atrasado venha a superar aquela pessoa que tinha um nível maturacional mais avançado? Então, uma das coisas que pode explicar isso aí é a forma de treinamento. Então, essa pessoa que tinha um nível maturacional mais atrasado, se ela for exposta a um treinamento que priorize os movimentos, as capacidades coordenativas, ela terá um futuro esportivo melhor. Por quê? Porque ela vai ter essa capacidade de resolução de problemas através de habilidades motoras fundamentais melhor do que aquela pessoa que não teve essa preocupação no seu treinamento, não foi exposta a movimentos diversos. Então, a partir do momento que as capacidades físicas se equiparam, isso acontece naturalmente na vida das pessoas, porque ela estava atrasada, então ela vai ter um processo mais lento. A hora que ela equiparou com aquele menino que teve o processo adiantado, que teve o processo precoce, ela vai ter essa diferença, porque ela vai ter um melhor movimento e com isso
ela vai poder resolver situações no jogo, no esporte, em qualquer situação, com muito mais facilidade, porque ela já tem isso enraizado, ela já foi exposta a isso. Então o seu sistema nervoso central vai conseguir fazer isso aí muito mais fácil. Por quê? Porque a gente sabe que existe o cerebelo. O cerebelo é que é o órgão do nosso sistema nervoso central responsável por essas capacidades de movimento. Quanto mais ele for estimulado até os 15 anos, melhor para essa pessoa futuramente na atividade esportiva. E já aquela pessoa que não teve essa exposição, não se preocupou com esse repertório de movimento, não se preocupou com esse vocabulário motor, ela vai ter um vocabulário mais limitado. Então são essas situações que vão fazer com que aquela pessoa que tinha um desenvolvimento biológico atrasado, ela consiga superar essa pessoa que tinha um desenvolvimento biológico avançado numa etapa superior. A gente sabe que hoje a nossa sociedade atual, ela vem fazendo com que as pessoas, principalmente as crianças, tenham menos acesso ao movimento do que eram em gerações passadas. Então a gente sabe que são às vezes por questões de segurança, grandes cidades, só que isso hoje não é mais uma situação única e exclusiva das cidades grandes. A gente vê já em cidades de menor porte, cidades do interior, que essas crianças também estão se dedicando cada vez menos às atividades esportivas, cada vez menos ao seu lazer ativo. Então elas estão tendo uma limitação nos seus movimentos. E isso consequentemente prejudica as janelas de oportunidade e consequentemente também vai prejudicar o desenvolvimento a longo prazo desses atletas. Então a gente precisa fazer com que essas pessoas comecem a se movimentar, e a hora que elas quiserem se movimentar, elas têm que encontrar um treinamento de qualidade que esteja preocupado com isso. E nós da Tages Esportes estamos preocupados com isso. Então a gente tem eu escutei isso muito e continuo ainda, e acho que isso está cada vez mais na moda, mais atual, que é aquela velha frase que diz: o que o Juquinha não aprendeu na infância, muito provável o Juca não conseguirá fazer na vida adulta. Não é que não consiga fazer, vai conseguir fazer, só que com muito mais dedicação, com muito mais horas de tempo, ao invés de ser aquela situação natural. Porque não foi exposta, o sistema nervoso central não vai reconhecer, então não vai ter aquela facilidade, vai ter que desprender muito mais energia, muito mais tempo, vai ter que pensar para fazer as coisas. E aquela situação que a gente já vem crescendo, fazendo aquela atividade física ou aquele movimento, a partir do momento que eu preciso fazê-lo, ele acontece naturalmente. Ele não é uma coisa forçada, não é uma coisa pensada. Então essa é a função das janelas de oportunidades, do repertório de movimento, das capacidades coordenativas. Então é isso que vai ajudar. Isso é a base para que a gente possa ter um atleta de alto nível. Então esse é o primeiro vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado e durante aí a semana ou na próxima semana a gente fará a sequência desse vídeo. Até mais!